sou Ana Carolina Praça, psicóloga infantil e escolar, e hoje vim aqui no projeto A Chave da Questão responder uma pergunta até certo ponto bastante polêmica, mas que chega bastante para mim em toda a minha trajetória, em todos os meus ambientes de trabalho, que é, afinal de contas, cada criança tem seu tempo? Como eu costumo trabalhar 99% das vezes com crianças com algum diagnóstico, como autismo, deficiências, dificuldade de aprendizagem, devido à minha especialização, né, e minha experiência, então muitas crianças chegam para mim com esse diagnóstico, ou com um diagnóstico errado, ou em busca de algum diagnóstico nesse sentido, e depois da família ter ouvido muitas vezes, geralmente do pediatra, mas não necessariamente desse profissional, que calma, mãezinha, cada criança tem seu tempo, espera, daqui a não sei quantos meses, quando ele estiver com tantos anos, ele vai falar ou ele vai andar, enfim. Sempre que a criança apresenta um atraso, né, entre aspas, por enquanto, né, sempre que a criança apresenta algum sinal de alerta, melhor, no desenvolvimento, a família vai em busca e aí geralmente o pediatra é o profissional que está mais perto dessa criança, né, porque é acompanhado muitas vezes desde a hora do parto por um pediatra. Então, geralmente é o pediatra, mas algumas vezes não é só o pediatra, às vezes é o vizinho, às vezes não é nenhum profissional da área, mas como essa frase, cada criança tem seu tempo, faz parte da nossa cultura, do nosso imaginário, do nosso senso comum, então é o que as famílias mais escutam quando começam a suspeitar de que a criança pode ter alguma questão, alguma dificuldade ou algum diagnóstico. Então vou começar dizendo que sim, cada criança tem seu tempo. Porém, existem os marcos do desenvolvimento infantil. Se você jogar na internet, você vai achar diversos documentos, nem todos verdadeiros, né, mas tem muita informação boa também na internet, sobre os marcos do desenvolvimento da fala, sobre o desenvolvimento motor, né? E aí tem várias áreas, né, que esses marcos são divididos. E neles, o que vem? Eles vêm o que é esperado que a criança faça até tantos meses ou até tantos anos. Então, até 3 meses, o que é esperado que a criança tenha desenvolvido já em termos de linguagem, por exemplo? De 3 a 6 meses, de 6 a 9 meses, de 9 meses a 12, e aí geralmente vai de 12 a 18 meses, 18 meses a 24 meses, e assim vai, passa a ser uma análise mais anual, né? Mas existem esses marcos, e esses marcos não foram pensados por qualquer pessoa, jogados lá no Google, eles têm um embasamento científico e por isso eles são válidos. Então, quando a gente diz que cada criança tem seu tempo, não é totalmente verdade, porque cada criança tem seu tempo, mas dentro ali de um limite que vai virar um sinal de alerta para o desenvolvimento de algum transtorno, alguma deficiência, alguma síndrome, ou então de uma simples dificuldade que com algum tipo de estimulação a criança supera facilmente, como no caso, por exemplo, dos bebês prematuros, né? Então, cada criança tem seu tempo? Mais ou menos, né? Existem esses marcos do desenvolvimento infantil que vão pautar a nossa observação. É óbvio que não é uma data fechada. A criança tem 3 meses. Quando ela fez 3 meses e 1 dia, ela já vai começar a desenvolver os outros marcos? Não, né? Se ela fez 3 meses e 1 dia e não desenvolveu tudo que era esperado até os 3 meses, ela tem um atraso? Não. Mas quando ela tem 6 meses, quase, 5 meses e 20 dias, por exemplo, e ainda não desenvolveu alguma coisa que era esperada lá nos 3 meses, aí já é um sinal de alerta. Que, como eu disse, é um sinal de alerta. Não significa nada somente essa informação, mas já é um material para você levar para o médico ou para um especialista, dependendo da área, para investigar e estimular. Não necessariamente porque seja um diagnóstico, seja um transtorno, uma síndrome, mas porque se é alguma dificuldade, algum atraso, merece uma atenção especial, um estímulo especial para que a criança desenvolva isso que ficou para trás e não tenham atrasos acumulados. Um exemplo muito simples, só para a gente fechar aqui o vídeo. Muitas crianças chegam na etapa de alfabetização por volta dos 5, 6 anos de idade
e não conseguem ser alfabetizadas. Quando a gente vai ver, aí tem várias suspeitas, né, em relação aos transtornos de aprendizagem. Mas muitas vezes a gente vai ver e é porque a criança tem um atraso motor. Não é uma questão de alfabetização a nível cognitivo, mas é motor mesmo, de segurar o lápis para conseguir copiar e fazer a letrinha, né? Então, se o atraso não for visto quando ele começa a aparecer, aí pode ser estimulado, vão ficando atrasos acumulados, porque outras coisas não vão sendo desenvolvidas porque não tem aquele pré-requisito. E aí, quando chega em alguma outra idade, como a idade de alfabetização, ou então às vezes a criança atrasa o andar, mas o andar não é o primeiro atraso, né? A criança já não engatinhou, já demorou a ficar sentado. Então, tem vários sinaizinhos que a gente deve ficar alerta sim para evitar outros atrasos. E isso independente de diagnóstico. Então, diante de qualquer suspeita, né, busque um profissional ou seu pediatra de confiança, ou então se você acha que não está tendo a atenção devida daquele profissional para aquela sua suspeita, né? Se você já ouviu muitas vezes, calma, mãe, toda criança tem seu tempo, e isso não te convence, não te deixa segura, procure opiniões, especialistas, vá em busca do que você acredita que seja melhor para o seu filho, nem que às vezes realmente seja só te acalmar de que calma, ele está no tempo dele, né? Mas que te passe essa segurança e que te mostre por que tudo bem esperar mais um pouco. Fico por aqui então, obrigada pela atenção e até um próximo vídeo.